ou pelo menos vem sendo reconhecida pelos alunos como alguma coisa que, né, eles conseguem ter nessa prática um aprendizado legal. Então, acho que partilhar isso é interessante, até porque nós temos ainda mais algumas pernadas aí até o final do ano, né, e de repente a gente pode aplicar alguma coisa, né, e eu vou também, depois dessa partilha aqui, dar uma olhada nas partilhas que foram feitas, porque eu acho que é por aí. O caminho é a troca nesse ambiente que a gente está aí, né? Com certeza. Aprendemos muito até agora uns com os outros, né? E essa partilha, não sei se vocês estão sabendo, ela foi aberta para o público externo, tá? Tem a comunidade Loyola também, tem alguns pais assistindo algumas partilhas. Nós temos todos, acho que quase todos, né, ou todos, né, Sandra, todos os diretores da rede jesuíta, das escolas da rede jesuíta estão presentes hoje, né, na partilha também. E até o diretor geral, o irmão Raimundo, ele está nos prestigiando aí hoje, né, assistindo o nosso colóquio, né, em algumas partilhas. Então, para a gente é sempre um prazer, né, estar participando de alguma coisa, né, que hoje está sendo partilhada não só na escola, mas na rede jesuíta, né, e de repente depois vai ser em outro momento, não vai ser oportunizado para a gente, né, entrar nas escolas da rede jesuíta para conhecer um pouco de cada uma dessas escolas. Eu acho que isso é um ambiente muito rico hoje de, né, para a gente interagir, né, e para crescer junto, com certeza. Tá bom? Pessoal, Ciro, eu quero aí, né, primeiro avisar que nós já estamos gravando a reunião e dar boas-vindas à Isadora. A Isadora é assessora pedagógica da Somos, né? Isadora, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la, né, aí na nossa partilha. Espero que seja um momento agradável de trocas, viu, gente? E, assim, queria avisar, né, aquilo que todo mundo já conhece nesse momento que nós estamos vivendo, que às vezes demora um pouquinho o compartilhamento, né? Então, um pouquinho de paciência e vamos, que tem muita coisa legal aí para nós vermos até o final da noite. Oi, Isadora, boa noite para você. Eu não vi que você tinha entrado, né? Seja bem-vinda, tá? Com certeza. A Isadora é uma colaboradora nossa aí, né? Ela partilha muitas práticas interessantes aí para a gente. É uma especialista em tecnologia, hoje pedagógica, né, Isadora, também. Então, tem muito a oferecer, né, para a gente aí, tá bom? É um prazer te ter aqui, tá bom? Pessoal, eu vou abrir um vídeo aqui, vou partilhar um vídeo que é uma abertura aí, tá? Para o colóquio do que o Carlos, né? Gravou com muito carinho para a gente aí, tá bom? Eu vou partilhar aqui, Sandra. Você me dá um ok e ver se está dando a visualização, tá legal? Ainda não veio. Peraí, só um minutinho. Ok. Olá, Loyola, eu sou o Carlos, diretor acadêmico. Estou aqui onde era a nossa diretoria. Pode parecer estranho eu estar aqui em um canteiro de obras para fazer um convite para vocês. Um convite para a quarta edição do nosso colóquio de boas práticas. Mas isso tem um motivo. Estamos aqui transformando um espaço antes destinado a uma atividade burocrática, atividade de gestão, para um espaço de aprendizagem. Teremos aqui, nesse prédio A, uma série de salas muito bem adequadas aos novos tempos e novos espaços de aprendizagem que fomos construindo ao longo de 2020 com a experiência do ensino remoto. Gostaria de agradecer muito aos professores, aos coordenadores, aos técnicos, à equipe administrativa que nos ajudou a fazer essa transformação. Somos uma outra escola e que aprendemos muito com esse tempo remoto. Tem uma outra novidade para esse colóquio, que é a presença de famílias e estudantes que vêm aqui mostrar como que foi esse aprendizado do outro lado da tela, como que foi essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Bem-vindos ao colóquio 2020 e seguimos aí para novos tempos e novos espaços escolares no Loyola 2021. Abraço e bom colóquio a todos. Pessoal, o Carlos soltou um spoiler aí, né, das modificações que a escola está sofrendo lá. Então, parece que a gente vai ter uma nova escola depois dessa nova vida remota aí, né, com certeza, tá bom? Algumas modificações estão acontecendo aí. Pelo jeito, né, mudanças boas virão, né, com certeza.
Pessoal, eu vou, né, partilhar aqui com vocês uma experiência que eu tenho feito, né, que eu tenho praticado ela aí, né, algumas vezes dentro de sala de aula, como forma de fazer um diagnóstico mesmo do aprendizado dos meninos, tá? E depois eu vou discutir um pouco a prática, como eu venho fazendo essa prática. Eu vou mostrar para vocês como que eu estou montando essa prática e como que ela é feita, tá? Então, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Vocês me dão um ok que estão visualizando ó, a minha tela. Só um minutinho. Beleza. Ô, pessoal, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas esse site aqui, ó, é o site do Mais Enem, tá? O que é o site do Mais Enem? Isso aqui é uma plataforma digital que eles trabalham com os microdados do Enem, tá? E com esses microdados depois, né, tabulados, organizados em tabelas, gráficos, eles conseguem, por exemplo, mostrar para as escolas os resultados que eles tiveram nas questões, quais questões eles erraram, né? Quais foram os distratores nas questões, consegue mostrar o resultado individual dos alunos, né, que fizeram o vestibular de uma forma geral. Então, essa plataforma ela oferece para a gente uma análise bem detalhada dos nossos resultados no Enem e faz ainda uma comparação com as escolas, né, com as escolas concorrentes de Belo Horizonte, com as escolas do Brasil. Então, você pode até escolher com quem você quer comparar os resultados do Loyola. Eu posso até mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, ó. Quando você olha aqui, por exemplo, ó, ele mostra aqui a posição de Belo Horizonte dentro da cidade, né, do resultado do Enem, do Colégio Loyola dentro de Belo Horizonte, ele mostra dentro do estado, tá? Ele mostra no país, então você vai mostrando para a gente, você pode olhar por área de conhecimento. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui não, porque o objetivo de hoje é pedagógico, não é mostrar essa plataforma para vocês, mas fica como curiosidade. Ela tem uma aba aqui que é o pedagógico, é onde eu vou explorar. Eu vou escolher aqui Ciência da Natureza, porque é a minha área de conhecimento e foi a partir daqui que eu montei, né, a proposta de trabalho de hoje, tá bom? Então, quando você clica aqui, ó, o que está mostrando aqui? Está mostrando a prova de 2019, as habilidades que foram cobradas na prova de 2019, tá? O número do item na prova e a taxa de acerto, o índice de acerto de cada questão. Inclusive, eu posso ordenar as questões aqui por índice de acerto, da menor para maior índice de acerto, tá? E do maior para o menor. E aqui ó, eu posso escolher apenas as questões de geografia ou de todas as disciplinas, eu posso escolher de filosofia, né, de geografia. Eu vou trabalhar com geografia hoje para facilitar aqui, né, para ser objetivo, tá bom? Quando eu escolho aqui os itens que foram cobrados na prova de geografia, né, na prova do Enem de geografia, são esses aqui. Ó. Eu consigo visualizar eles. Eu consigo ver aqui a habilidade que foi cobrada nessa questão, qual foi a taxa de acerto aqui, né, nessa questão, o quanto os meninos Loyola acertaram, foi 89%, quanto que os concorrentes aqui, ó, eu posso fazer uma comparação do resultado do Loyola, e esse tracinho alaranjado aqui é o resultado das escolas semelhantes. Mas eu também posso aqui, ó, escolher, por exemplo, as escolas da rede jesuíta para fazer uma comparação, né? E hoje o Loyola é um dos melhores resultados entre as escolas da rede jesuíta. Então, não acho que é um bom parâmetro de comparação, talvez o melhor parâmetro de comparação, seja, por exemplo, as escolas semelhantes, né, com o mesmo nível socioeconômico aqui em Belo Horizonte, as melhores escolas de Belo Horizonte. E aí, quando eu jogo aqui, por exemplo, ó, eu posso ordenar as questões pela o índice de acerto, pela maior diferença, por exemplo, essa questão aqui, ó, nós acertamos, eu acertei, o Loyola acertou, 49% dos meninos acertaram a questão, e as escolas semelhantes acertaram 57%. Então, é um item que nós fomos aí, ó, tivemos um resultado pior do que os nossos concorrentes. E eu posso ordenar aqui pelo maior resultado, pela maior diferença. De repente, quando você pega, por exemplo, essa questão aqui, o Loyola foi melhor do que os nossos concorrentes. Então, essa aqui não é interessante, essa aqui também não. Aí, quando eu ordeno aqui pelas questões que nós tivemos resultados piores em comparação com os nossos concorrentes, aí eu consigo ver caminhos. Por exemplo, essa habilidade 26 é uma habilidade que nós tivemos problema com ela. Essa habilidade 17 também, tá vendo? Essa habilidade 6, olha aqui, ó, nós tivemos um resultado pior nela e ela se repetiu na prova. Teve 2 questões com a habilidade 6 e nas 2 questões nós tivemos um resultado pior. Então, é claro para mim aqui que eu tenho que investir na habilidade 6. Aí você fala assim, como que eu vou fazer esse investimento? Eu posso ir aqui, ó, no rendimento por habilidade, tá? Rendimento nas habilidades. Eu posso avaliar aqui também, ó, quais são as habilidades mais cobradas no Enem nos últimos anos. Essa aqui, por exemplo, ela se repetiu 20 vezes desde 2009 até hoje. Né? E eu posso olhar aqui pela ordem da cobrança, né? Posso ordenar.
Mas o que eu quero olhar mesmo é esse aqui, ó, é a análise individual dessa habilidade. Lembra aquela habilidade que eu mostrei para vocês, que é a habilidade 6, que se repetiu na prova, que foi problema? Eu clico nela aqui, ó, e vejo como que essa habilidade se comportou ao longo desses anos de análise, de 2009 até agora. Ele está abrindo aqui, ó. Esse é o comportamento. Essas questões aqui são todas da habilidade 6, tá? Cobrada nos últimos anos. Essas duas aqui foram as de 2019, ó. E as duas estão aqui, ó. Tá? E aí, a partir daqui, eu posso, por exemplo, escolher questões aqui, ó, que estão com temas relacionados com os temas que eu estou trabalhando agora na sala de aula. Por exemplo, tá? Essas questões aqui, ó, essa aqui, ó. Essa questão aqui é de clima, tá vendo? É um tema que eu estou trabalhando com os meninos agora, eu estou fechando esse tema agora, tá? Essa outra aqui entra, por exemplo, ó, relevo, né? Então, essa questão aqui que é de clima, por exemplo, que eu estou trabalhando com os meninos na sala agora, quando eu clico no item, olha aqui, ele me mostra o item. Ah, a questão foi essa aqui, ó, cobrada na prova. E os meninos acertaram a questão aqui, olha, nós tivemos aqui uma taxa de acerto aqui de 76%, mas o concorrente teve 83%, né, nessa questão. Ela cobrou aqui clima, mas em cima de mapas, tá? Faz uma análise, eu consigo pegar a questão aqui e salvar ela no material, e consigo salvar essa estatística aqui também, né? E eu montei aqui um formulário só para vocês verem aqui, ó, eu montei esse material com base naquela sondagem que eu fiz ali. Eu selecionei algumas questões que eu considero questões interessantes de serem cobradas, tá? Aí, entre elas, essa questão aqui, né? Uma outra que eu selecionei também, que tem a ver com aquelas habilidades lá, essa aqui com a habilidade 27, com habilidade ruim também, né? E são temas que estão aqui relacionados com os temas que eu estou trabalhando em sala de aula agora. Então, eu montei aqui um formuláriozinho com 5 questões. E eu montei esse formulário dentro do Forms, né? Aqui, ó, é esse formulário que está aqui. Agora, esse formulário aqui, pessoal, depois dele montado, eu consigo aqui, ó, compartilhar com os meninos na aula o link desse formulário e eles respondem o formulário para mim na sala de aula. Como eu vou propor para vocês aqui agora, tá? Responder essas 5 questões, e normalmente são 5 questões, eu dou para os meninos 10 minutos para eles responderem, 12 minutos no máximo. Para a gente abreviar aqui, eu vou pedir a vocês o seguinte, respondam as 3 primeiras questões desse material, só para a gente fazer uma experiência aqui. Não precisa responder as 5 questões, não. Aí, quando você responder, você tem que ir até o final do formulário e enviar o formulário para mim. Tá legal? Então, tentem fazer essa experiência de responder essas 3 questões aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer a abordagem em cima delas agora. Vou copiar o link aqui, ó. Já copiei. A gente pode responder as 5 sem também ler, porque aí também nós não vamos testar nossos conhecimentos geográficos, né? Mas elas são questões rápidas, Sandra. Beleza. Eu queria que vocês fizessem uma leitura, para quê? Para vocês interagirem com a minha explicação das questões. Ok. Eu acho que isso é interessante. Então, responder as 3 primeiras é razoável. E elas são questões rápidas, elas não são questões com textos grandes, não. Olha se apareceu aí para vocês. Pessoal, então eu vou dar aqui, como são 3 questões, né, que eu estou propondo para vocês responderem as 3 questões, se vocês tiverem tempo, pode responder as 5 questões que a gente comenta, né? Eu posso comentar as 5 questões com vocês, mas eu acho que 3 questões é razoável, tá, para a gente fazer a apresentação da proposta. Tá aí o link, eu dou 6 minutinhos para vocês responderem aqui, beleza? Estou aguardando. Ciro, o meu não consegui abrir até agora. Se eu soubesse que tinha que fazer prova de geografia, eu tinha entrado em outra sala. Ô, Sandra, será que foi só você ou Mônica? Alguém mais teve dificuldade de acessar? Eu não consegui. Eu consegui acessar. O problema é responder as questões de geografia mesmo. Eu também. Sandra, tenta de novo aí, porque o pessoal está acessando, então deve ser um problema seu de acesso aí. Vamos lá. Pode chutar?
Ué, fica à vontade, mas eu queria que vocês tentassem responder para tentar interagir depois com a proposta de explicação. Ciro, só uma pergunta. É para fazer as 3 primeiras, né, que você tinha falado? Aí as outras, como é Sim, que faz? É as para 3 enviar, primeiras. né? Não, mas você pode marcar as 2 últimas sem ler e envia. E quando vocês terminarem de enviar, vocês podem olhar o resultado que vocês tiveram. Quais questões que vocês acertaram, quais que vocês erraram, tá? Porque o menino faz isso. Ele envia o formulário, olha o que ele acertou, o que ele errou, e aí depois eu volto para a sala para discutir as questões com eles. Eu vou mostrar por que fazer isso, né? E qual que é a proposta em torno disso aí. Aí entrei novamente para ver se eu consigo aqui. Agora vai entrar. Manda o link de novo, porque eu também não consegui e eu perdi ele. Tá no chat, Mônica. Aí, ó. Ciro, acabei fazendo as 5. Pode enviar? Terminou, envia, Ciro. Eu já enviei. Ok. Também enviei. Pessoal, é isso aí. É terminar e enviar. Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Desculpa aí. Vou colocar qualquer coisa aqui para poder todo mundo tá terminando.
Prontinho, também enviei. Pessoal, tem alguém fazendo o formulário ainda? Eu. Beleza. Vou marcar a última qualquer aqui. Então. Não, sem problema, Sam, não se preocupa não. Enviei, para poder marcar uma qualquer aí. Mandei. Beleza. Pessoal, olha, por que fazer esse formulário, né, no Forms? Eu poderia ter usado também o Google Forms ou Forms da Microsoft, o resultado é o mesmo, até porque eu já fiz com os dois, eu até utilizo os dois, tá legal? Porque ele, quando você faz ele dentro do Teams, nós estamos usando as provas dentro do Teams, né, e aí qual que é a vantagem dele aqui? A vantagem é que aqui ele me dá estatística, tá? Só vou atualizar aqui. Deixa eu ver se todo mundo... Aqui, ó. 9 pessoas fizeram, tá? O formulário. E as pessoas que fizeram o formulário, aqui, ó. Eu tive aqui, ó. Dessas 9 pessoas, essa primeira questão aqui, por exemplo, ela me mostra a estatística na hora de acerto e erro dos meninos e me mostra também distratores que eles tiveram na questão, né? Então, essa primeira questão aqui, por exemplo, ó, eu tive aqui de acerto na questão 78%. Vocês estão bons em geografia, tá? E eu tive aqui de erro, uma pessoa marcou a letra B e outra pessoa marcou a letra D. Tá? E da forma como eu fiz aqui esse formulário, vocês não colocaram nome. Então, não ficou identificado a pessoa que errou. Eu acho que para a sala de aula, para verificação de aprendizagem, é bom os alunos não se identificarem, para não passar vergonha, né? Porque está errando, porque está acertando, mas eles se empenham na hora de fazer. O aluno que faz isso aqui faz com compromisso. E eu tenho uma amostragem boa, normalmente estou aplicando esses formulários durante a aula, tem lá 28 alunos, né, presentes, tem 30 alunos, um aluno não faz. E os alunos que fazem com seriedade, tanto que os resultados são muito bons, tá? E me dá uma amostragem de distratores que os meninos têm dificuldade e que eu possa investir, né? E eu olho aqui a resposta, a estatística, eu tive marcação aqui, ó, e aqui eu posso ver a pergunta, né? A questão aqui, né, teve marcação na letra B e na letra D, tá? E normalmente eu faço alguma coisa assim, ó, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação que eu coloquei aqui? Sim. Eu fiz uma apresentação mostrando aqui a aplicação do ano de aplicação. Eu mostro para os meninos, falo com eles, olha, no ano de aplicação, os meninos do Loyola tiveram uma taxa de acerto de 76%. Vocês aí, por exemplo, agora tiveram 78%, tá? Mas os nossos concorrentes aqui, ó, tiveram uma taxa de acerto mais alta, tá? Ela foi de 83%. Tá certo? E eu mostro aqui a habilidade para eles, a competência, tá? A questão, e mostro para eles o que nós podemos explorar dentro dessa questão, tá? Por que eles marcaram, por exemplo, marcaram a letra B e a letra D, né? Então, aqui está falando o seguinte, quando mostra esse mapa aqui, deixa eu só colocar uma canetinha aqui para rabiscar, esse mapa aqui mostra que tem deserto aqui nessa latitude, tem deserto aqui nessa latitude, mas aqui no Brasil, na mesma latitude, não aparece deserto, que é essa faixa aqui, ó. Tá legal? Essa faixa do globo aqui, ó, que é de 23 graus, essa faixa próxima a 30 graus no globo, é uma área de alta pressão atmosférica. Então, eu já aproveito para explorar algumas coisas com os meninos, tá? E o fato de ser alta pressão atmosférica predominante torna um ambiente mais seco. Eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, o nosso inverno aqui é seco, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. O nosso inverno aqui é seco porque essa alta pressão que está aqui, ó, ela se desloca para a parte central do Brasil aqui durante o inverno. E ao deslocar para a parte central do Brasil aqui durante o inverno, ela torna o nosso inverno mais seco, tá? Então, lugares com alta pressão geralmente são lugares mais secos, né? Agora, por que não tem deserto aqui nessa localidade especificamente? Porque nós temos aqui uma floresta equatorial gigantesca, que é a floresta amazônica, a umidade que vem do Atlântico entra aqui dentro, precipita aqui, chove muito aqui dentro, essa umidade ela vai evaporar em grande parte aqui, vai ter muita evapotranspiração aqui dentro da região amazônica. Essa umidade, ela vai em direção aqui à parte oeste, tem a Cordilheira dos Andes aqui, ó, que não deixa ela passar para o lado do Pacífico, ela é canalizada aqui, ó, e vem aqui para o sudeste, e vem aqui para o sul do Brasil. Então, por que nós temos aqui esse ambiente aqui como úmido, interrompendo faixas de deserto aqui nessa latitude? Porque a floresta amazônica proporciona para a gente aqui uma grande umidade. É tanta umidade que vem da floresta amazônica aqui para a gente, principalmente durante o verão, né, claro, que a gente chama isso de rios voadores. Então, eu já aproveito para fazer uma abordagem também sobre vários temas em torno disso aqui, né, com os meninos.
Eu mostro para eles a massa equatorial continental aqui, ó, influenciando os climas aqui, ó, nossos, principalmente isso aqui durante o verão, a atuação dela durante o verão, tá legal? E mostra aqui a formação dos rios voadores, ó. Eles saem daqui dessa região aqui, coloquei até o site aqui, né, para os meninos acessarem também, caso, né, tenha necessidade de mostrar. E aqui a umidade sendo produzida na Amazônia, ela entrando em contato com a Cordilheira dos Andes aqui, sendo redirecionada aqui para a parte sul do Brasil, para a parte centro-oeste aqui, para a parte sudeste do Brasil, e provocando muita chuva para a gente aqui, né? São os famosos rios voadores. Inclusive, né, os ambientalistas hoje alertam muito para a questão da destruição da floresta amazônica, porque uma consequência para a gente aqui no Sudeste da destruição da floresta amazônica, né, uma consequência direta, é a redução da quantidade de chuvas, né, aqui na nossa região, em função do quê? Da menor evapotranspiração que vai ter nessa região aqui e dessa massa de ar vir para a gente aqui com menos umidade. Tá legal? É muita umidade. Eles calculam que uma árvore de grande porte na floresta amazônica, por dia, ela consegue fazer evapotranspiração de 500 litros de água. Uma árvore. Tá legal? Então, isso é uma quantidade de água muito grande, né? E, inclusive, tem um videozinho que eu até separei aqui, eu não vou passar para vocês, da National Geographic, mostrando justamente isso, né? O processo de evaporação na floresta amazônica e essa umidade sendo canalizada aqui para a gente na forma de uma massa de ar quente e úmida que chega para a gente aqui no verão. Então, eu aproveito para fazer uma abordagem dentro de climatologia sobre os temas que estão no entorno da questão. Aí eu volto lá para a questão e mostro para os meninos, olha aqui. Olha os distratores da questão. Eles marcaram letra B e letra D, vocês, tá? Mas normalmente teve marcação em todas as questões. Aqui fala da existência de superfície de intensa refletividade. É como se, por exemplo, aqui no sul do Brasil tivesse uma superfície com uma característica física diferente que faria mais reflexão de luz solar. A superfície que mais reflete em luz solar são as superfícies brancas, né? Então, para ter uma reflexão maior aqui de luz solar, eu teria que ter areia, eu poderia ter gelo, neve, e não é isso que acontece. Aqui eu tenho florestas também, tá legal? Então, essa opção aqui é descartável. Predominância de altas pressões atmosféricas, pessoal. Olha, só uma coisa, a alta pressão atmosférica aqui, ó, ela colabora para tornar o ambiente mais seco. Então, essa opção aqui, essa latitude é uma latitude de predominância de alta pressão. Mas se você tem a predominância da alta pressão atmosférica, torna o ambiente mais seco e não mais úmido. Então, não interromperia deserto, e sim colaboraria para a formação do deserto. Tá? Mas é um distrator forte. Por quê? Porque essa latitude aqui é de alta pressão. Tá certo? Por isso a marcação significativa aqui, né, quando essa questão foi aplicada. A influência de umidade das áreas florestais, sim, com certeza, tá? É uma opção a ser marcada. A predominância de correntes marinhas frias. Ô, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu analiso com os meninos também. O litoral do Brasil, tá? Aqui, ó, é banhado por correntes marítimas mais quentes. E se o mar aqui é mais quente, ele tem mais evaporação e ele vai levar muita umidade aqui para essas regiões aqui. Inclusive, uma possível resposta para essa questão aqui poderia ser a influência da maritimidade. Por quê? Porque nós temos uma faixa de terras muito estreita aqui no sul do Brasil e ela está muito próxima do oceano, né? Muito próximo do Atlântico. Então, a influência da maritimidade também poderia ser uma resposta. Agora, se a corrente marítima é fria, ela torna o ambiente seco. Sabe por que ela torna o ambiente seco? Aqui, ó, por exemplo, ó, tem deserto porque o mar que banha esse litoral aqui, ó, é um mar frio. Aqui é uma corrente marítima fria que chama corrente de Benguela. Aqui, ó, é litoral e é seco, tá vendo? Aqui é uma corrente também marítima fria, é a corrente das Canárias. Aqui também, ó, vocês estão vendo que aqui no litoral da Austrália, aqui, ó, aqui também é seco, porque aqui é corrente marítima fria banhando esse litoral aqui. A corrente marítima fria, ela diminui a evaporação da localidade e ela aumenta a pressão atmosférica, porque ela torna o ar mais frio e mais pesado. Então, dentro de uma questão como essa aqui, eu não estou fazendo a exploração como deveria, mas isso aqui, praticamente, se eu quiser dar uma aula de climatologia só em cima dessa questão aqui, eu consigo condensar uma aula praticamente em cima disso aqui, né? Então, olha a quantidade de tema que eu posso explorar aqui dentro. Corrente marítima, pressão atmosférica no globo, a influência das florestas, né? Enfim, é muita coisa. E aí ele colocou aqui a ausência de massas de ar continental. As massas de ar continental aqui, normalmente elas são mais secas, mas no caso aqui, por exemplo, ó, a massa de ar continental equatorial, ela é úmida. E, pelo contrário, aqui nós temos a influência de uma massa de ar continental, porém equatorial, e ela é úmida. É o contrário do que está sendo proposto na última opção. Então, o que eu vejo muito nas questões do Enem, de uma forma geral, é que os distratores têm uma relação com as temáticas, tá? Eles são atrativos porque eles são temas
são opções que trazem situações possíveis, né, de serem abordadas dentro da temática. Então, são distratores muito fortes, né, e isso, de certa forma, torna a questão, mesmo que a temática não seja uma temática difícil, ela vai provocar marcação em todas as opções. A outra questão que vocês fizeram foi essa aqui. Vocês estão identificando a questão aí? Fala de ilha de calor, que é um tema também que a gente está convendo. Eu selecionei essa questão aqui, eu confesso para vocês, pelo calor que está fazendo, mas olha aqui também, ó. Olha, a habilidade dela é 27, é uma habilidade que está com problema no Loyola. Nós tivemos um resultado pior do que os concorrentes. Aí você pega a questão e começa a analisar, né? O que é ilha de calor? A ilha de calor é um aumento da temperatura nas partes centrais dos grandes centros urbanos, tá? Principalmente os centros urbanos que estão mais no interior dos continentes. Porque os que estão lá no litoral, normalmente as cidades litorâneas, elas têm o centro da cidade voltado para a orla. E durante o dia, tem uma coisa bacana no litoral, que sopra no litoral ali, que chama brisa marítima, que é o vento que vem do mar. Então ele ameniza a ilha de calor nas cidades que são cidades litorâneas, tá? Mas numa cidade como Belo Horizonte, a temperatura na área central de Belo Horizonte, num dia quente como hoje, ela chega a ficar mais alta do que a periferia, até em 6 graus centígrados. Tá legal? Imaginem vocês, né? Se está na área central é mais quente do que está na periferia. Por quê? Por causa de arborização. Aí quando você pega as opções, olha o que o texto propõe para a gente aqui, né? O texto explica uma importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos e a maximização desse fenômeno ocorre, né? Por quê? Eu vou parar aqui minha apresentação só para mostrar para vocês o resultado que vocês tiveram. Eu acho que isso é interessante também. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Eu mostro para os meninos os resultados que eles tiveram na questão, mostro a resposta aqui, ó. Olha aqui, vocês, vamos ver aqui, 78% acertou a questão, tá? Mas teve marcação aqui na letra A e teve marcação na letra E. Agora eu vou te mostrar a aplicação, né? Olha aqui, teve marcação aqui em 3 opções, tá? D, E e A. Então, quando você vai analisar a questão, vamos analisar a questão agora, lá dentro da estatística dela. Vocês tiveram uma taxa de acerto melhor que o Loyola, né? Então, vocês estão bons de geografia, ó. Estou gostando de ver. Tá legal? Mas olha aqui, quando você... Desculpa aí. Quando você pega os distratores da questão, olha que interessante. Aqui o texto explica a importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre pela reconstrução do leito original dos cursos de água antes canalizados. Imagine só, o Arrudas que corta Belo Horizonte, ele tem um leito canalizado, né? É um leito concretado. Por que eles concretam esses leitos? Né? Para dar mais fluidez para a água, para ela ter menos atrito ali, para ela ter mais velocidade de drenagem, para tirar mais quando chove muito, para evitar as inundações urbanas, né? Mas quando você faz aquele tudo de concreto ali, é concreto. O concreto tem calor específico baixo, ele esquenta muito rápido. E quando o concreto esquenta muito rápido, ele vai liberar calor para a atmosfera, vai tornar o ambiente quente. Então, o centro de uma cidade é quente porque tem muito concreto, tem muito asfalto, é muito verticalizado, então isso impede a circulação do ar, né? Então, é isso que provoca a ilha de calor. Aí, quando você pega os extratores, esse aqui é o contrário. Se você reconstruir o leito de um rio, como o Arrudas, por exemplo, arborizando suas margens, a gente estaria amenizando a ilha de calor em Belo Horizonte, né? Ou minimizando o problema. Tá legal? Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Isso aqui é o desejável. É você construir mais praças, né? Arborizar as avenidas para tentar minimizar o problema. Então, essa opção aqui, ó, inclusive essas duas não teve marcação, tá vendo? Por que elas não tiveram marcação? Porque são distratores que são errados. Tá? Agora, os demais, olha aqui, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Por que os meninos marcaram isso aqui? Eu vou te explicar por que eles marcaram isso. Quando você fala objeto de mais reflexivo no topo, teria que ser topos de edifícios com espelho, com cor branca, mas o topo do edifício não é problema. Por quê? Se a luz solar bater no topo do edifício e ele for reflexivo, ele vai mandar essa luz solar para o espaço. E ele não vai esquentar. Agora, se você põe esse espelho na lateral do prédio, se você põe nas laterais do prédio, você põe nas partes mais baixas, o que vai acontecer? A luz solar vai bater nesse espelho, ela vai refletir nesse espelho e vai se espalhar no ambiente, lá ali na parte de baixo. Então, ela vai provocar ali um aquecimento maior. Tá legal? Por isso, talvez os meninos tenham marcado isso aqui. Né? Porque a gente comenta muito que, por exemplo, as laterais dos prédios com vidro, né? A luz solar passa pelo vidro e provoca, por exemplo, o aquecimento dos ambientes também. Então, isso aí provoca aumento de temperatura. Agora, no topo, não. No topo não seria problema. Tá legal?
E por isso a marcação dessa opção aqui. Pelo processo de impermeabilização dos solos, o que é impermeabilização? É concreto, é asfalto, né? A própria construção é uma impermeabilização, porque a chuva bate nela e não vai entrar no solo. Então, essa impermeabilização excessiva, a construção, a verticalização, é a opção a ser marcada. Agora, olha aqui essa última aqui, a letra E. Ela foi marcada também pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Aqui, pelo que ele está colocando aqui, pessoal, ele está propondo construir vias de trânsito rápido e gerenciamento de tráfego, quer dizer, ter um tráfego melhor. O que acontece numa área central de uma cidade como Belo Horizonte? Ali no meio do dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, muito congestionamento, os carros estão parados no mesmo lugar. E os carros estão parados no mesmo lugar, com a descarga do carro soltando ali dióxido de carbono, né? Enxofre a altas temperaturas. E a poluição para ir para a atmosfera e a temperaturas muito elevadas. Então, isso colabora para aumentar a temperatura. Agora, se eu crio vias de trânsito rápido, os veículos vão fluir com mais rapidez. Não vão ficar parados ali emitindo, né, poluentes. Então, a opção aqui, né, é que ela poderia até minimizar um pouco o efeito. Então, a gente vê, né, que aqui a gente pode explorar uma questão como essa aqui de uma forma mais bacana. Mas eu já aproveito para apresentar para os meninos, né, algumas opções para hoje para cidades, do ponto de vista, né, de amenizar esse efeito da ilha de calor. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse aqui é jardim vertical, né? E algumas construções hoje elas estão adotando isso aqui. Eu estou vendo alguns projetos novos aqui em Belo Horizonte já fazendo algumas coisas semelhantes aqui, tá? E arborizando as laterais dos prédios. Então isso aqui ajuda não só a manter o ambiente do prédio mais, né, mais tranquilo, com temperaturas mais amenas, né, mais agradáveis, evitando, por exemplo, o uso de ar-condicionado, como também vai ter um benefício para a cidade, porque vai evitar, né, o aumento da temperatura no ambiente da cidade. Isso aqui, ó, é muito comum, hoje estão incentivando muito, que chama telhado verde. Inclusive, eu estou vendo essa imagem aqui, estou enxergando o telhado do Colégio Loyola daqui a alguns anos, né? E eu espero que nos próximos 3 anos, ó, soltei outro spoiler aqui, né, Sandra? Podia não, né? Porque tem um projeto para isso aqui no Colégio Loyola também, tá? Para fazer o prédio 2, né, virar um telhado verde. Mas aí, no caso do Loyola, o projeto não é para fazer um jardim, não, é para fazer horta, fazer alguma coisa assim, né? Que tenha uma utilidade mais prática do ponto de vista didático também. Tornar o teto ali, né, não só um espaço verde, mas também de aprendizado também. Tá legal? Mas é uma proposta, assim. Pessoal, essa outra questão aqui, ó, foi uma outra questão que eu apliquei para vocês, tá? É a mesma questão, só mostrando aqui. E aqui a estatística, né, da questão, deixa eu ver se foi essa aqui. Não, essa aqui é outra. É a próxima. Antes de mostrar a próxima questão, só vou voltar lá para vocês para ver como é que vocês estão. E a gente encerra aqui com essa questão e vamos para os comentários, né? Olha, nessa terceira questão, eu não vou comentar o formulário todo com vocês, não, tá? A questão foi essa aqui. A resposta dela, questão 3, olha aqui, é essa aqui, tá bom? Nessa questão aqui, ó, 67% acertou. Teve marcação aqui na letra A e teve marcação na letra E. Tá legal? Né? Olha aqui, né? Uma taxa de acerto de 67%. Vamos olhar como é que foi a estatística de aplicação dessa questão. Lembrando que o distrator dela é a letra A, tá? O distrator mais forte, e a letra E. Entre vocês, tá? Mas vamos olhar aqui na aplicação como que ele se comportou. Esse aqui é a questão. Vou ver se é essa aqui mesmo. É essa mesmo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui no ano de aplicação dela no Loyola. É uma questão que ela teve uma taxa de acerto baixa, tá vendo? Né? E os concorrentes tiveram uma taxa de acerto um pouco melhor, 57%, os meninos do Loyola 53%. Houve marcação em todas as opções, olha que interessante. Tá? Mas o distrator mais forte foi a letra A e a letra E. E entre vocês também, o distrator mais forte foram esses aí também. Né? Então, vamos analisar a questão aqui só para a gente entender a lógica da questão aqui. Ela fala assim, a diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos, sem que esses, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica numa nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como de seus resultados, né, aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês que os distratores têm uma relação, tá? Então, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como de seus resultados a saturação do setor secundário. Olha, porque é o seguinte, a indústria, quem trabalha na indústria, trabalha no setor secundário, né? Então, aqui está falando, pessoal, que
O setor secundário dos países ricos, ele está deixando de existir nos países ricos. É que, na verdade, o que está acontecendo hoje, né? Os países ricos, eles estão com a mão de obra envelhecida, né? E aí pegando a Europa, Estados Unidos, a mão de obra deles é muito qualificada e ela está se tornando muito cara para determinados setores industriais, principalmente aqueles setores industriais que empregam mais. Né, por exemplo, na indústria de confecções, de uma forma geral, né, são indústrias que ainda têm pouca tecnologia envolvida no processo de produção e que empregam muito. Então, o que está acontecendo com essas indústrias? Elas estão sendo transferidas para países mais pobres. E os países que estão recebendo essas indústrias são muitos países lá do Sudeste Asiático hoje. Deveria, né, de repente, ser o Brasil, algum outro lugar assim, mas o Brasil também é um país que não está atraente para esse investimento industrial. Depois eu aproveito para os meninos para mostrar o porquê disso, tá? Mas quando essa indústria vai para lá, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um dos seus resultados, quer dizer, consequência, saturação do setor secundário. Não é uma saturação do setor secundário, né? É, na verdade, uma desabilitação desse setor aqui. Por quê? Porque ele não é mais competitivo ficando aqui nos países desenvolvidos. Tá legal? Mas é um distrator que ele atrai por quê? Porque indústria é setor secundário. Então, de certa forma, está dentro do tema. Então, acabam alguns alunos ali marcando essas opções. Aí fala aqui de ampliação dos direitos laborais. Na verdade, a ampliação dos direitos laborais aqui, ela pode ser uma causa e não uma consequência. E ela acaba sendo um distrator forte também. Porque direitos laborais são direitos trabalhistas, né? E o que aconteceu na Europa? Os direitos trabalhistas, na Europa principalmente, né? Com o estado de bem-estar social, a legislação trabalhista deles foi uma das que mais evoluiu no mundo, protegendo o trabalhador. Mas essa proteção que ela faz para o trabalhador, ela onera também, com custos mais elevados, a indústria. Então, a indústria não quer permanecer nesses lugares onde esses direitos trabalhistas são mais elaborados. Então, um dos motivos dessa indústria também sair desse ambiente aí é o alto custo que ela tem com a mão de obra, né? Que é justamente o quê? Esses direitos laborais. Agora, se você olhar o contexto atual, o que está acontecendo com a legislação trabalhista no mundo inteiro? Ela está sendo flexibilizada. Isso aconteceu aqui recentemente no Brasil com o quê? Com a reforma trabalhista que nós tivemos aí. Tá legal? E isso não é só no Brasil, não. Isso é um movimento de mundo. Por que está acontecendo isso? Porque as indústrias hoje elas têm uma facilidade de se mobilizar, de se movimentar mundialmente para ir para um lugar onde a legislação é mais flexível mesmo. Então, como existe esse movimento de saída das indústrias, uma forma de você manter as indústrias no espaço é flexibilizando as leis trabalhistas. Então, hoje está tendo o contrário disso aqui, e não essa realidade aqui. A bipolarização do poder geopolítico, né? Isso aqui eu acho que é um distrator fraco, mas o que eu mostro, a questão fala da desindustrialização dos países desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, bipolarização de poder geopolítico é alguma coisa que aconteceu na Guerra Fria, quando você tinha dois únicos polos de poder no mundo. E o que está acontecendo hoje no mundo é o contrário disso, né? Nós temos multipolarização, nós temos vários polos de poder. A China está emergindo aí como um polo de poder, né? Você tem os Estados Unidos como polo de poder, a Europa, né? Você tem o Japão. Então, você tem multipolos de poder hoje. Até porque o que mais conta hoje não é poder bélico, né? Nesse contexto hoje de disputa comercial. É poder econômico, né? Poder comercial. E nessa disputa comercial, nós temos vários pontos no globo de poder, tá legal? E por isso está falando de poder aí de comércio, né? Justamente mexendo com essa questão, o assunto da questão mostra muito mais a temática da multipolaridade do que da bipolaridade, tá legal? E uma coisa que poderia ser marcada também a letra E, que é a primarização, né? A primarização da exportação global, das exportações globais, aqui vai muito para a ideia de setor primário, né, do aumento da produção, diminuição do setor secundário e aumento do setor primário, né? Então, não é bem por aí, tá legal? A lógica desses países desenvolvidos é de se desindustrializar, mas porque a população hoje está se ocupando de atividades mais elaboradas, tipo, por exemplo, pesquisa, produção científica, produção tecnológica, justamente a opção a ser marcada. A mão de obra deles é muito qualificada e ela está sendo realocada da indústria para o setor terciário e quaternário, né, quinário, que são as pesquisas, a produção científica, o que consolida eles no controle dessa produção científica mundial. Tá? Agora é interessante que eu aproveito, pessoal, essa temática aqui para fazer isso, para mostrar para os meninos o que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil também, eu não sei se vocês estão a par da situação, a indústria no Brasil, isso aqui são dados aí interessantes de ser analisados, olha isso aqui. Um dado de 1947 até 2013, olha aqui. Olha que interessante esse dado aqui, pessoal. Até 2013.
Isso aqui é a indústria de transformação. O que é a indústria de transformação? É aquela indústria que envolve um processo mais complexo de elaboração e transformação de matéria-prima. Não entra na indústria de transformação, por exemplo, no Brasil, a indústria de mineração, que ela é uma indústria de beneficiamento, tá? Não entra a indústria de alimentos e ela é uma fatia significativa do setor industrial brasileiro. Tá legal? Ela não entra nessa indústria de transformação. O que entra aqui? São as indústrias mais que envolvem processos mais complexos e mais complicados de serem fabricados. Lá em 1947, essa indústria de transformação ela significava 19,9% do nosso PIB, Produto, né, Interno Bruto. Ela chegou ao ápice de 35,9% do nosso Produto Interno Bruto aqui na década de 80. Só que vocês sabem que na década de 80 nós começamos uma grande crise econômica. E aí, o que aconteceu com essa indústria de transformação? Boa parte dela fechou as portas. Ó. Ela diminuiu muito, até que os anos 90. Ó. E aí, aqui nos anos 90, nós tivemos um aumento dessa indústria de transformação. Porque isso aqui, ó, isso aqui foi a abertura do mercado brasileiro lá com o Collor e a entrada de muitas multinacionais que alavancaram o setor de transformação. Mas logo após, olha aqui, uma grande crise. Isso aqui, pessoal, vocês vão lembrar bem, isso aqui é o Plano Real. $1 valendo R$1. Eu aproveito para mostrar para os meninos a influência do câmbio na produção industrial, na exportação. Eu dou uma aula para eles em cima desse gráfico aqui. Já aproveitando a temática, tá? Mostrando para eles que é o seguinte, um câmbio no Brasil hoje, que o dólar fique barato e que fique mais acessível para a gente, se o dólar ficar próximo do real, em termos de valor, prejudica a indústria. Por que prejudica? Porque o produto importado começa a entrar muito barato, como entrou aqui, ó, e as pessoas começam a consumir produtos importados e não consomem os produtos nacionais. Aí isso vai fazer a indústria fechar as portas, tá? Só que tem um outro probleminha, né? Aqui nós tivemos um declínio também, ó, e está acontecendo até hoje. A indústria nossa está fazendo isso aqui, ó. Tá legal? E o que está acontecendo aqui? Aqui é o contrário. O nosso câmbio hoje está desvalorizado. O dólar está muito caro. Isso também prejudica a indústria. Olha que loucura. Né? O câmbio caro, ele prejudica a gente. Né? O câmbio com o dólar caro prejudica. O câmbio com o dólar barato também prejudica. Por que prejudica? Porque o dólar estando caro como está agora, por exemplo, facilita para a gente exportar produtos mais baratos, mas em compensação a nossa indústria não tem tecnologia própria. Ela não tem maquinários, nós não temos maquinários aqui sofisticados no Brasil. Então, as indústrias, para se modernizarem no Brasil, elas precisam de importar maquinários. E elas vão pagar caro agora em dólar, né? Num mercado que está encolhendo o poder, né, aquisitivo da população. Então, o que você observa? Quando você olha o Brasil, olha aqui que tristeza. Eu falo tristeza para falar assim, não, mas a gente fica sem poluição. Só que um país como o Brasil, pobre, né, com uma grande desigualdade social, ele não pode se dar o luxo de ficar sem indústria. Porque os países que estão no mesmo patamar socioeconômico do Brasil, eles estão todos se industrializando e a gente está se desindustrializando. Aí você fala assim, que legal, coisa de país rico. Só que num país pobre isso tem consequência muito drástica, né? Que é o desemprego, a informalidade, enfim. Né? Eu mostro isso aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do quanto a gente pode, através de um formulário, né, abordar temas, trabalhar habilidades que os meninos têm dificuldade, trabalhar temas que os meninos têm dificuldade. Eu uso isso sempre, olha, eu escolhi esses temas, indústria e clima, eu usei essas questões aí que vocês estão vendo, só que num formulário um pouco diferente, eu fiz um de 5 questões de clima e outro de 5 questões de indústria, para os meninos agora, né, semana passada. Por quê? Porque são temas que eu estava terminando com eles. Mas na hora de pegar essas questões, eu tive cuidado de selecionar questões que os meninos foram, na aplicação, os meninos do Loyola foram piores do que os nossos concorrentes nessas questões, nessas habilidades. Então, foi um investimento em tema, em habilidade, né? E buscando sempre aqueles pontos fracos, pelo menos com base em anos anteriores, tá? Para ver se esse trabalho está sendo mais consistente agora esse ano, né? Se nós estamos resolvendo os problemas, é muito nessa linha. Aí eu queria também esclarecer o seguinte, por que usar um formulário desse do Forms? Vocês perceberam que ele me dá estatísticas? Se você usa no Teams lá, dentro lá como a gente aplica a prova, ele não te dá estatística. E eu também faço isso de forma anônima, porque o menino não fica com aquele compromisso de se expor. Né? E olha, os meninos fazem com seriedade. Como é um formulário só com 5 questões, vocês viram lá que a resposta é rapidinho. Os meninos gastam no máximo 10 minutos para fazer um formulário desse com 5 questões. Tá legal? Então eu posso retomar na própria aula e ver quais foram os pontos fracos da matéria e fazer uma abordagem em cima desses pontos fracos. Então eu vi assim, que com essa prática, eu não só estou reforçando conteúdos, como estou pegando pontos fracos e também estou treinando os meninos com questões do Enem também. Então tem essa possibilidade. Eu poderia ter utilizado outras ferramentas, como, por exemplo, eu utilizo também o Google Forms. É a mesma coisa. O Google Forms te dá a mesma estatística, só com um formato um pouquinho diferente e é a mesma facilidade de montar também. Eu não vejo dificuldade. Para mim, os dois são muito semelhantes. São ferramentas praticamente quase que equivalentes, com a mesma facilidade de manuseio.
tá? E eu poderia ter feito também isso, que eu fiz aqui, usando o Kahoot. Mas eu já fiz uma experiência de usar o Kahoot e eu não gostei. Que alguém já deve ter usado o Kahoot aí. Por que não? Porque para uma experiência como essa, o Kahoot é uma gamificação. Então, os meninos têm que, quanto mais rápido eles marcam as respostas, mais eles pontuam. Então, o Kahoot vai eleger na sala o menino melhor da sala. Mas qual que é o melhor? O que acertou mais e o que marcou mais rápido. Então, como os meninos ficam na ânsia de marcar mais rápido, eles erram. Então, não me dá uma real estatística das questões de como elas foram, né, em termos de conteúdo, em termos de desenvolvimento de habilidades, elas não me dão uma real situação de aprendizado. Então, era isso mesmo, né, que eu tinha para partilhar. Eu acho que é uma coisa simples, é prática, eu acho que todo mundo pode, né, lançar mão de um recurso como esse durante as aulas. E eu queria escutar vocês um pouquinho, né, a respeito do que vocês acharam, porque a ideia é isso também, é partilhar e ter um feedback aí também, né, dos participantes. Mas podem ficar à vontade para perguntar, né, o que vocês quiserem. Ô, Ciro, eu tenho uma pergunta. É o Pode falar. Luciano quem está falando. Se eu publicar o questionário que eu criei no Forms, no Teams, aí não dá para fazer uso dessas estatísticas. Tem que ser através desse compartilhamento, como você fez hoje, né? Agora, nesse compartilhamento também, se você pedir para o menino colocar o nome e ficar nominal, também sai o resultado nominal. Tá bom. Sai. Mas se aí... for pro Teams, não dá. Não. E ao final, eu faço isso por turma, e ao final de cada turma eu zero também o formulário. Tem um íconezinho lá no cantinho, você fala assim, zerar os resultados. Aí começa tudo de novo. Eu gosto de fazer por turma, porque me dá uma real situação da turma. E os meninos gostam assim também, tá? Que eu poderia fazer das séries todas, né? Acumulando o resultado, mas eu quero... Obrigado, Ciro. Por nada. Pode ficar à vontade para falar, Isadora. Fica à vontade. Não, excelente essa sua estratégia, Ciro. Eu fiquei super inspirada. Eu tenho muita dificuldade em geografia e pude aprender muito aqui na sua aula. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é que quando você pega essa questão e você está mais interessado em realmente extrair tudo que aquela questão pode ajudar até numa revisão e ampliar o conhecimento sobre aquele assunto, do que realmente ver o resultado, ver quem errou, ver quem acertou e realmente focado na aprendizagem mesmo. Eu acho isso bem legal. E quando você vai analisar realmente uma questão do Enem, aquela questão, aquela alternativa, ela tem algum sentido, né? Às vezes aquele aluno que decorou e tem realmente o conceito ali e realmente não conseguiu interpretar e utilizar aquela informação naquele contexto, ele realmente vai marcar aquela opção. Então, realmente faz muito sentido. Gostei demais. Tá de parabéns. Que bom. Você gostou. Eu acho que seria uma estratégia legal, não é só para, né, igual você falou, não é só para sondar um resultado, né, só para fazer um diagnóstico. É também para você explorar, né, e você pode explorar muito ali, cada questão daquela ali. Eu posso te falar também o seguinte, o aluno que acerta a questão, ele aprende com a questão também, com o comentário da questão. E você tira a subjetividade, né, Ciro, da questão, né? Você acaba tirando a subjetividade. Sim. E na hora de você saber onde que você vai investir, né? Sim, com certeza. Às vezes o menino acertou a questão, mas ele ficou em dúvida entre duas opções, entre três opções. Acontece. Então, ali na hora, eu vou mostrar para ele assim, olha, você ficou com dúvida nessa opção aqui porque você pensou isso. Né? Mas, na verdade, não é esse o caminho, mostra para ele, né, outras formas de explorar. Então, assim, eu acho que tem uma riqueza em explorar esses formulários. E eu vi isso quando eu apliquei pela primeira vez, os meninos. Eu também, uma coisa que eu fiz agora recentemente, eu fiz um formulário desse aí e joguei lá para os meninos um formulário aberto. Gente, falando assim com eles, pessoal, o que na minha prática em sala de aula que vocês gostariam que eu continuasse fazendo e o que vocês gostariam que eu não fizesse? Né? Então, para eles opinarem, coloquei uma coisa assim, tá? Então, eles mencionaram muito os formulários, que eles aprendem muito quando eu aplico esses formulários. Olha que engraçado, aprender no formulário. Não é para confirmar o conhecimento deles, é porque da forma como eu exploro para eles, né, traz para eles um conhecimento. E talvez também uma forma interessante de analisar as questões também, né? As intenções do Enem com esses extratores, eu acho que eles têm que acostumar com isso e ver também, né, qual que é a melhor escolha. E tem muitas questões do Enem que elas têm duas respostas ali que são plausíveis para responder a questão. São próximas, né, mas tem uma que é melhor. Então, tem muito isso aí, tá bom? Com certeza.
Mais alguma questão, pessoal? Está tranquilo, Ciro. Ô, Sandra, a gente já está extrapolando aí o limite da primeira partilha, né? A primeira partilha era até 19h30, mas no meu são 19h32. Então, tá bom. E você está com outro vídeo aí. Pessoal, agora nós vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos, dá para tomar uma água, tá? E nós já voltamos com a partilha da Sandra. Pode ser? Dessa forma. Isadora, você se esqueceu de abaixar a mão, sua mão continua levantada. E, na verdade, né, gente, esse momento é um momento de 10 minutinhos que a escola deu para poder a gente passar de um momento para outro. Vai ter um outro vídeo aqui também, organizado pela escola. Eu vou compartilhar com vocês. Vou voltar aqui, porque senão vai dar mal. Vou pegá-lo aqui. Primeiro, fica mais fácil para poder compartilhar com vocês. Agora sim, vou compartilhar. Chegou a imagem aí para você, gente? Estou esperando liberar o som, mas não liberaram ainda não. A imagem está aparecendo. Tá. Eu tinha só porque eles ainda não me deram autorização do som, então não vai. Testamos antes, mas vou descompartilhar para poder ver de novo, porque não veio o som, autorização para o som. Então, um minutinho só. Não deve ser por causa do horário, não? Oi? Não deve ser por causa do horário, não? Não, agora sim. Agora deu. Já deu. Compartilhou aí com vocês, gente? Sim, compartilhou. A pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Em pouquíssimo tempo, aquilo que a gente tinha de melhor se tornou nossa maior ausência. Fomos pegos de surpresa. Mas a pandemia não parou nossa história. Evolução tecnológica e reformulação de processos, fortalecimento da parceria com as famílias, acompanhamento e apoio à aprendizagem individualizada e novas formas de aproximação com a espiritualidade inaciana. Nossa missão está mais forte, nosso coração mais aberto. Quando tudo passar, a realidade será bem diferente. Estamos ainda mais empenhados em valorizar o que somos e temos de melhor. Nossa capacidade de nos reinventar e de responder aos desafios da vida. Colégio Loyola, formando novos cidadãos para novos tempos. Então, gente, esperar mais uns minutinhos aí, né? Para poder dar os 10 minutinhos para vocês beberem a água.
Posso começar? Pode, Sandra. Sim, estão todos aí? Pessoal, na verdade, eu não vou dar uma aula de geografia, como o Ciro deu, né, Ciro? Que deu uma aula brilhante para a gente aí de geografia. Quando eu propuser um exercício aqui, vai ser um exercício fictício, podem ficar tranquilos. Na verdade, eu vou apresentar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, né, o NIAPOD. Alguém aqui da turma aí conhece o NIAPOD? A Isadora, com certeza, deve conhecer, né, Isadora? Ô, Sandra, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. E Helder? Gente, eu não sei se é só para mim, a sua tela, a sua câmera está congelada. É só para mim? Não sei. Não, para mim também tá congelado. É congelada. Sandra, está congelado aí. Então, o que eu faço aqui agora para descongelar, gente? Deixa eu ver. Tá congelada. Você podia passar o segredo para a gente, porque aqui está muito quente. Senhora Marcela. Boa ideia. Como vocês estão, né? Vou fechar a câmera, vou abri-la novamente, vou ver se descongela. Descongelou? Pronto. Sim, Helder, prazer te ver aqui conosco, saudade de te ver presencialmente. Como eu comecei a falar aqui com vocês, eu vou apresentar uma plataforma, né, o NIAPOD. Eu acho que muito do que você fez, Ciro, você vai poder fazer também nessa plataforma. E o que eu acho interessante nela é que ela te dá a opção de você fazer várias coisas numa mesma aula. Então, numa mesma aula, você poder aplicar uma questão discursiva, você poder aplicar uma questão fechada, né? Uma questão objetiva, você apresentar um PowerPoint, você pedir uma colaboração dos alunos, naquele quadro que eles vão completando as ideias, você fazer questões de lacunas. Então, assim, e ele dá um relatório também, Ciro, muito interessante, muito completo. E nesse momento, né, em que nós estamos vivendo aí, no início nós estávamos conversando de o aluno apenas deixar, né, entrar na aula, deixar o microfonezinho dele ali, ele é muito interessante. Por quê? Porque ao final da aula, ele me dá um relatório, ao final, né, da aplicação da atividade, de todos os alunos que entraram, quanto tempo eles ficaram, o que eles responderam também com respostas, etc. Então, eu queria primeiro apresentar a plataforma, mas como eu não... A hora que eu entro, eu já entro no meu login, eu já estou logada. Se vocês entrarem, não entrem agora, tá, gente? Depois eu vou pedir para vocês entrarem, mas é uma plataforma que vocês vão digitar niapod.com e eles vão te dar a opção de você se cadastrar pelo seu e-mail do Gmail ou pela Microsoft, e você entra como estudante e como professor. Hoje eu vou apresentar aqui via Teams para vocês como professor, e depois eu vou pedir que vocês entrem como alunos para vocês virem atividades propostas por mim, né, tentarem interagir com ela, e depois eu também mostrar para vocês o resultado, né, dessa plataforma, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês. Não estou congelada mais não, né? Estou vendo, que eu estou me vendo ali, que pena, porque aqui em casa está muito quente, viu, gente? Eu vou compartilhar como geralmente eu faço com os alunos, tá? Geralmente eu compartilho com eles a tela e peço para eles entrarem no NIAPOD como estudante para poder fazerem as atividades. Mas eles vão acompanhando pela própria tela que eu preparei, ok? Então, aqui é uma plataforma muito tranquila, né? A hora que você faz o seu cadastro, você cai nessa página. Pessoal, por favor, vocês podem ir perguntando ao longo da minha explicação, tá? Ciro, você que está aí, mas pode ficar mais atento ao chat, tá? Ou as mãozinhas, porque o meu está mais fechadinho aqui agora. Você pode me ajudar aí e falar
quando alguém levantar a mão, ou mesmo vocês podem me interromper para perguntar, certo, gente? Eu tenho aqui, por exemplo, 2 atividades, né? Aqui é minha biblioteca, aqui é o relatório. Vocês vão ver que você pode receber o relatório por e-mail. Então, terminou a aula, se você quiser receber por e-mail o relatório, você recebe no Gmail o relatório daquela atividade feita com aquela turma, ou da atividade toda durante a manhã, do jeito que você quiser. Aqui, em minhas bibliotecas, eu entro em lição em Nearpod. Então, quando eu clico aqui, tá abrindo, gente, um pouquinho de paciência aí para poder vocês conseguirem ver como que eu montei a aula, e depois eu vou mostrar a aula, vocês vão interagir, eu vou mostrar para vocês como o aluno visualiza, certo? Então, a tela tá legal, tá compartilhada, bacana? Tá. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz, você pode dar um título à sua atividade e adicionar um slide. Então, você sempre vai adicionar um slide. Você tem aqui conteúdo e você tem aqui atividades. Aqui são conteúdos que vocês podem explorar e criar vídeos, pegar da internet. Eu utilizo sempre clico aqui em atividades. E que tipo de atividades, então, que nós podemos montar? Aqui é um joguinho, eu não tenho esse joguinho feito aqui, mas ele é mais para as meninas do Fundo 1. Ele é muito interessante, porque os meninos vão ganhar, eles escolhem um avatar, né? Eles vão ganhando pontos e eles vão subindo à medida que eles vão acertando. São questões como as questões que nós fazemos aí no Forms, ou que a gente tem costume de fazer, tá? Questões objetivas, e à medida que eles vão acertando, a questão não é por tempo também, eles vão subindo até chegar ao pódio, e aí eles vão ganhando avatares, é bem bonitinho o jogo, tem várias opções. Por exemplo, quando você entra aqui, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenha escolhido esse só para montar. Esse eu não tenho exemplo, eu posso depois, se a gente tiver tempo, mostrar de outra. Aqui, tá vendo? As questões são iguais às que vocês montam ela no Forms. Você digita pergunta, aumenta as opções, e ele vai te dar vai dar a opção para o aluno de jogar com os avatares. Então, não é nesse momento aqui que o aluno vai escolher, ok? Então, você tem essa opção, tá? Ou você pode escolher perguntas abertas. Então, quando você clica em questões abertas, tá tudo compartilhado aí com vocês normal, né, gente? Você digita sua pergunta aberta aqui. Vocês verão que é muito interessante, porque o aluno, à medida que ele vai digitando essa resposta aparece para você, professor. Então, à medida que eles vão fazendo, ela vai aparecendo. E não aparece, como o Ciro colocou, na hora, você tem uma forma de ocultar o nome do aluno. Então, nós, professores, depois vamos saber quem fez, quem respondeu, mas naquele momento em que ele está digitando, não aparece o nome do aluno. Então, é muito interessante, porque eu, por exemplo, fiz uma atividade com eles, e à medida que o aluno foi escrevendo, eu fui fazendo intervenções oralmente com ele aqui, né? Fui falando, olha, você escreveu essa palavra errada, olha, melhora um pouco a construção dessa resposta. Então, é bastante interessante essa questão da digitação. Vocês verão que vocês vão digitar para eu ver, que é bem bacana. Então, voltando, nós já vimos que tem opção. Então, à medida que você vai formando a sua aula, então vai ter uma lição aqui, que é uma lição do jogo, né? Tem uma lição aqui, que vai ser uma lição de questões abertas, depois ele vai entrar num quiz. Então, aqui, ó, aí eu tenho um outro slide. Então, eu montei eu venho aqui para questionário.
Quando eu clico em questionário, né, eu vou montar normalmente as questões, só que não é um jogo, né? É apenas perguntas como se fosse um questionário. Você também vai receber individualmente todas as respostas que os alunos marcaram, tá? E na hora também vocês verão que à medida que vocês vão fazendo a atividade, né, vai aparecendo ali a quantidade de aluno que está acertando na hora. Enquanto estão fazendo, já vai mostrando o gráfico para o professor. E o professor pode abrir a questão na hora, corrigir com o professor, com os alunos. Eu vou mostrar isso aí para vocês também. Aqui, gente, é uma questão agora de vocês explorarem o que vocês quiserem fazer aqui no Nearpod. Então, você pode fazer atividade questionário, tem o Flipgrid, que é quem já está acostumado a trabalhar, tem desenho, tem... Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu não estou conseguindo ler mais. Aqui tem votação, né? Teste de memória, tem o quadro de colaboração, que é muito legal, que eu gosto de fazer no final, né? Então, você pode escolher um fundo, e aí, por exemplo, clicar aqui e colocar, por exemplo, vamos supor que eu estivesse dando uma aula sobre romantismo. Eu colocaria romantismo aqui e poderia falar assim, gente, vamos aqui colocar o que vocês se lembram que eu falei sobre o romantismo, ou o que ficou, palavras. E os alunos vão clicando, escrevendo. Eu tenho que dar um aceite, então vai a palavra que o aluno escreveu, ou a frase, ela aparece para mim, então eu leio e eu que dou um ok. Se eu der o ok, ela aparece para todo mundo. E o quadro vai sendo construído. Então, é muito legal porque, por exemplo, se o aluno escreveu uma palavra errada, eu falo com ele, corrige aí, essa palavra está errada, ou não, essa característica não, isso aí não tem nada a ver com romantismo, então eu não aceito, e aí os meninos não verão. Então, é bem bacana esse quadro colaborativo, eu acho que, Igor, para você, para redação, por exemplo, né, para fazer uma tempestade de ideias, deve ser bastante interessante, tá? E aí ele é compartilhado com os... Aí, tá vendo? Tá formando essa aula minha, eu vou excluí-la, que eu estava lá, né, fazendo com vocês, mas deu para vocês entenderem que vocês podem explorar bastante essa ferramenta. Eu vou dar um exemplo de uma aula e aí eu vou mostrar para vocês. À medida que vocês fazem, então, ela vai ficando aqui, ó. Então, eu tenho uma aula aqui sobre o parnasianismo, tenho uma aula aqui sobre o simbolismo, tá? O que eu vou pedir a vocês? Eu vou pedir a vocês para entrarem, né, no Nearpod e quando eu entro aqui, ó, prestem atenção, eu opto por participação ao vivo, então é para eu ver quem estava ali na minha aula ao vivo, trabalhando, fazendo atividade enquanto estou dando aula, tá? E aí ele vai gerar um código que o aluno vai entrar. Então, eu gostaria de que vocês entrassem no nearpod.com como estudantes, vocês não têm que baixar nada, vocês vão só digitar aqui, ó, eu vou dar um exemplo, eu estou com o meu outro computador ligado aqui, para mostrar para vocês, vocês vão entrar, tá dando para ver aqui? Não, né? Ah, não, porque eu estou compartilhando a tela, esqueci. Tem jeito não. Ah, tem. Por mim aqui, tem? É aqui, ó, vocês vão entrar em alunos, com esse código. Na hora que todo mundo entrar, dê um ok aí para mim, por favor. Observem que eu mantenho o Teams aberto com os alunos, tá? E eu mantenho com eles, eu falo com eles, para eles acompanharem, por exemplo, o PowerPoint, que é uma coisa interessante que eu esqueci de falar com vocês. Tem a opção de você montar o PowerPoint pelo Nearpod, tá? Mas ele é muito chato, ele não é flexível, ele não te dá muitas opções. Então, o que eu faço? Eu já tenho os meus PowerPoints prontos, você só sobe o seu PowerPoint, você não precisa fazer o PowerPoint, né,
no Nearpod. Você tem o seu, você sobe o seu Nearpod lá, né, na opção, né? E começa a trabalhar com ele normalmente. Eu acho muito mais tranquilo, e até porque, né, gente, muitos de nós já temos várias aulas prontas. Ô, Sandra, só entender, você quer que entre com um código seu? Manda o código de novo, Sandrinha. A tela não está compartilhada com vocês? O código não. A tela minha? Manda PowerPoint? O PowerPoint é esse código que está nesse. É esse que está em cima aqui, ó. IWRHG. O aluno sempre está vendo, ó. O código permanece aqui, ó. IWPRHIG. Beleza. Só que eu vou pedir, vocês vão deixar aberto, eu falo sempre com os meninos, eles podem rodar o PowerPoint como eles quiserem, eles vendo, acompanhando a minha aula ou não. Mas eu prefiro que eles me sigam pelo Teams, né? Então, eles deixam a aba aberta e eu vou seguindo, então eu falo com eles, gente, vamos para o PowerPoint 2. Aí eu explico para eles, mas eles podem ir rolando, já lendo no tempo deles também. PowerPoint 3, aí eu vou explicando. PowerPoint 4, aí eu vou explicando, né? A tela 5, e aí eles vão aplicando, ok? Terminou essa atividade, eu montei o quê? Olhem, observem aqui. Eu passo para frente, e aí tem um texto. Tá tranquilo aí para vocês? Chegou uma tela do Alfonso de Guimarães. Sim. Isso, chegou. Esse PowerPoint aí, eu coloquei exatamente para mostrar. Esse eu fiz no próprio Nearpod. Ele não me dá muita, por exemplo, opções de letra, tamanho de letra. Então, ele não é muito legal de mexer. Então, como eu falei com vocês, é preferível vocês mexerem com o próprio PowerPoint seu e depois subir o PowerPoint. Aí, ó, eu trabalhei esse tema com eles em sala. Então, eu paro, aí eu leio o poema com eles, né? Aí eu faço todas as perguntas. Eu não vou fazer como você, Ciro. Vocês gostariam que eu desse, gente, a aula agora? Eu poderia, mas assim, acho que não daria tempo de eu mostrar tudo que a ferramenta poderia mostrar para vocês. Mas, na verdade, o que eu fiz, mostrando bem para vocês, eu coloquei o poema, eu peço para um aluno ler, aí a gente trabalha, né, da forma que vocês quiserem aí o poema. Aí eu trabalhei com eles questões abertas, né? Então, aí, gente, observem que tem esse olhinho aqui, ó. Para vocês não verem, tem um olhinho aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não sigam pela de vocês. Voltem na tela do Teams em que eu estou falando e vejam que tem um olhinho aqui embaixo, tá vendo? Quando eu clico nesse olhinho... Não tô vendo o olhinho. Não. Olha, também tá vendo não. aqui, ó. Igor, Isadora, Luciano, Júlia, Lívia, Maria Lúcia, certo? Aqui ao lado, aqui lá embaixo, tem um olhinho. Na hora que eu clico nele, não aparece mais o nome. É isso que eu faço. Então, escrevam qualquer bobagem aí. Qualquer resposta, qualquer uma frase, qualquer coisa aí, vão escrevendo aí. Só para depois vocês virem o resultado também. Escreva o nome de vocês, qualquer coisa. Isso. Não entendi o uso do paralelismo, tá vendo? Esse não entendi o uso do paralelismo, tá vendo? Eu posso parar e falar. Voltem depois, quem já escreveu, voltem na tela do Teams, né, em que eu estou falando, e eu mesma aqui, durante as respostas abertas, e é interessante também, gente, pode gravar também o áudio, tá? O aluno pode te mandar também áudio, se eu tivesse feito a opção de áudio, tá? Então, eu posso chegar aqui, ó, gente, teve gente que não entendeu o paralelismo, vamos voltar? Eu posso voltar na tela, tá? Eu posso voltar na tela,
mostrar o paralelismo aqui, olha o paralelismo, eras a sombra do poentes, eras canção de outrora, eras a harmonia, é bem bacana. E como eu falei, não aparece o nome do aluno, tá? Só se eu quisesse aqui, ó, eu vejo o nome do aluno, certo? Ô, Sandra, eu não consegui enviar, eu escrevi, enviei, só que aí aparece que minha resposta não foi enviada. Será por quê? Aí tá pedindo para editar a resposta de novo. Quem que é? Tá falando? Lucinha. Quem? Lucinha? É. Olha, deixa eu ver, Lúcia. Realmente, só Maria Lúcia, não entendi. Você respondeu, não entendi. Ah, tá. Você já tinha me mandado. Tá ótimo, então tá. A minha chegou aí, Sandra? Chegou. Todas chegaram. Só do Marcelo que não respondeu. Marcelo, por favor, você tem que ser um aluno mais atento. Faça o favor de responder, de prestar atenção na minha aula. Eu estou prestando. É porque eu saí do Niefor e estou olhando aqui você mexendo na ferramenta para aprender. Sim, não, estou brincando, eu estou fazendo brincadeira, né, Marcelo? Mas é isso que eu falo com o aluno, porque quando eu abro e vejo que o aluno está respondendo, eu posso chamar o aluno, entendeu? Eu posso perguntar por que ele não está me respondendo. Certo? Ah, sim. Adorei essa parte também. Tá? Então, é aquilo que eu falei, gente. Não adianta o aluno deixar o microfone ligado, não. Se ele deixar o microfone ligado, mas ele não faz a atividade, eu vou receber o relatório de que ele não fez. Ó, eu tive 91% de participação. O Marcelo não participou, tá? Aqui eu coloquei explicite 3 características tipicamente simbolistas e comprove sua resposta no fragmento do poema. Vocês não precisam responder, vocês já viram como funciona, no caso, as questões abertas. Alguma dúvida até agora em relação às questões abertas, em relação a esse procedimento, gente? Ô, Sandrinha, como que você cria o código? É ele mesmo que cria o código? Ele mesmo que cria. A hora que você manda a aula ali naquele momento, eu vou voltar lá, depois te mostro novamente, tá? Eu já recebo o código e ele já fica aqui o tempo todo. Então, o aluno pode sair, pode voltar, o código continua aqui. Ele continua aqui, que eu continuo projetando aqui pelo Teams a minha aula, e ele pode entrar ou pelo celular e fazer pelo celular, ou ele abre uma outra aba no computador dele, no note dele. Você compartilha esse código também lá no Teams, na aula? Eu compartilho no chat, geralmente, mas independente disso, como eu não saio do Teams, ele fica o tempo todo. Olha ele aqui em cima, você tá vendo? E olha minha mãozinha aqui. IWRHGE. Então, o aluno entrou no meio da aula, ele pode entrar tranquilamente e voltar e fazer as atividades. Mas, Sandra, e se, por exemplo, a aula acabou e é uma atividade que eles podem continuar fazendo depois? Aí ele não só vai continuar na minha aula. É atividade para ser feita online mesmo, para fazer durante a aula. Mas eu posso repetir essa aula quantas vezes for. Por exemplo, essa atividade mesmo, eu dividi em mais de uma aula. Por quê? Porque eu tinha feito pensando que eu gastaria mais de uma aula para fazer tudo, porque agora vocês verão que tem um quiz, entendeu? E não deu tempo. Então, eu parei aqui nas questões abertas, entendeu? E depois, na outra aula, eu voltei, e aí é que nós entramos no quiz, que vai ser agora. Entendeu, Maria Lúcia? E para você ver a resposta do aluno, para você ver a resposta do aluno, é só clicar em cima da resposta, ela aparece. À medida que... Exatamente. A hora que eu clico, ela aparece. Entendi. Tá? Aí, depois dessas perguntas, eu trabalhei esse poema, que é um poema de um autor romântico. Aí eu mostrei para eles a diferença entre o simbolismo, como que o simbolismo retoma o romantismo, etc. E trabalhei com eles o poema Ismália, que é um outro poema do Alfonso de Guimarães. Trabalhei, aí tudo assim, por isso que eu falei com vocês, gente, demora.
A gente, às vezes, faz uma coisa, mas aquela aula sua, você vai gastar 2, 3 aulas para fazer. Mas se você quiser fazer uma coisa mais rápida, fazer primeiro, igual eu falei, um joguinho, né, um quiz, aí também fica a critério de vocês, certo? Aí sim é que eu vim com o quiz. Observem que eu continuo com o nome dos estudantes todos fechados, tá? Observem que eu... Oi. Você comentou antes que se eu entrar no meio da aula, eu consigo fazer a atividade anterior. Não, anterior não. No caso, aquelas do PowerPoint que vão seguindo ele, o aluno vai acompanhando, pode acompanhar. Tá, mas agora, as questões que passaram não tem jeito. Isso, é a atividade que ele pode pegar e voltar atrás. Só se for eu, Sandra, que volto atrás aqui. Ele não consegue. Entendi. Tá? Voltando lá, gente, porque eu voltei aqui para ver quem estava falando. Viram aí? Vocês estão com o quiz aí? Não, eu estou no Teams. Sim, está no quiz. Lá. Ok? Então, tá. aí agora eu vou dar... Vocês estão pedindo a licença para o quiz, não é isso? Tá rodando aqui, peraí, tá. Voltei. Ixi, eu saí, peraí, voltei lá. Aí, tá no quiz agora. Respondam aí qualquer coisa. Não precisa de ler a pergunta, não. Observação. Observem que no quiz aí, eu coloquei perguntas relacionadas ao texto. Então, como que o menino voltaria ao texto? Observem aí que tem um PDF que ele pode abrir, que ele volta ao texto. Então, ele pode abrir o texto quantas vezes ele quiser. E ele pode deixar o texto dele aberto em PDF também. Entendi. Isso aí eu estou falando para os alunos maiores, né, gente? É lógico que os pequenininhos, eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Vocês terão de fazer outras atividades, completa lacuna, que tem lá que é muito legal. Aquele joguinho que eu falei que é bastante interessante, tá? Tem muita coisa para explorar, né, Sandra? Exato. Está sendo muito interessante a plataforma para os pequenos também. Não, para os meninos pequenos, olha, a Claudinha, eu apresentei essa plataforma para a Claudinha do 6º ano, e ela está fazendo muitas atividades. Inclusive, ela até se disponibilizou hoje, se desse tempo, entrar aqui para mostrar uma atividade dela, mas eu acho que nem vai dar tempo. E assim, eu acho que é muita informação. Vocês é que tem que explorar mesmo a plataforma. Sim, com certeza. Vocês não veem, gente, mas eu vejo aqui, se vocês entrarem no Teams, eu abri o olhinho e eu vi que o Igor acertou 2 questões e não marcou a última. Já pode fazer das outras? Eu fiz só uma. Oi? Não, assim... Você pode fazer das outras? Sim. Não, eu estou falando assim, que eu vou abrindo. E aí, depois que todos fazem, vamos supor... Como é que você passa de uma questão para outra? Aqui a setinha azul? Tem setinha azul. Tem um nexo. Isso. Entendi. Todo mundo já respondeu? Não, nem li os poemas. Não, mas não é para ler, não. É para responder qualquer uma, só para poder eu receber o relatório. Mônica, deixa de ser uma aluna inconveniente e aceite as minhas... Tem que dar tempo para ler o texto. Não, aceite as minhas proposições sem reclamar, dona Mônica. Brincadeira, né, gente? Dar conta de fazer assim que eu falo com eles. Mas aqui, prestem atenção. Voltem ao Teams. Vocês estão vendo o meu Nearpod aí, o quiz? Com os nomes fechados, certo? Certo. Se eu clico no olhinho, eu vejo os nomes abertos, certo? Isso não é interessante, porque os meninos, como o Ciro falou, ficam envergonhados. Mas eu posso clicar... Agora eu vou corrigir, ó. Eu clico na questão 1. Estão vendo? E aqui tem a resposta correta, certo? E eu posso discutir com eles. Observem que eu tenho aqui ao lado já, né? O número de acertos. O número de acertos e o número de erros. Aqui tem muitos, é porque eu já fiz essa atividade com outros alunos. Então, eu estou com vários aqui nessa mesma atividade, certo?
Mas observem que, né, eu tenho um número grande de erros aqui, tá? Então, eu volto aqui e vejo e trabalho com eles, né? As respostas. Olha, gente, porque ambos trazem uma figura colocada no plano, etc. Por quê? Por que, que não é a A? Por que, que não é a B? Eles podem perguntar. Os próprios alunos podem perguntar, ok? Olha, eu posso clicar em qualquer pergunta e que ela me traz o gabarito. E aí, quando você faz o quiz, você sinaliza qual é a resposta certa. Sim, é igualzinho Forms, igualzinho. Aquele mesma estrutura, muito tranquilo. Pegar questões prontas que você já tem. Sim, sim, questões prontas. Você copia, Ctrl+C, Ctrl+V naquelas, igualzinho ao Forms. Muito legal mesmo. Tá? Gostei. E aí, por último, né, eu fiz o slide de colaboração, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui, simbolismos, palavras que remetem à estética literária. Aí, cliquem aí, vocês digitem aí uma palavra qualquer, cada um de vocês, ou uma frase, o que vocês quiserem. Aqui no momento eu pedi palavras, então somente palavras. Já postei 2. Uai, não apareceu aqui para mim. Não apareceu, não. Não, gente. Não tá ali em cima, pendente. Ô, Sandra, eu acho que tem esses 8 aí. Tá dependendo da sua aprovação. Aqui. Eu tenho que acertar, ó. Então, por exemplo, tem gente que pôs arte, aí eu falo, tá certo? Certo. Aí a arte vai para lá. Beleza. Realidade. Aí eu vou falar, ok. Não, não coloca essa palavra, não. Vamos colocar outra. Amei. Vamos. Sensação. Ok. Aqui, à medida que eu dou o ok, tá? Vamos supor, estou dando ok em todas aqui. Que bacana. Elas vão aparecer só se eu der o ok. Que bonitinho. E aí, olhem aí, se vocês voltarem lá no Teams agora, vocês verão um quadro, né, com as palavras. E a gente poderia discutir essas palavras. Ai, que fofa, amei a plataforma. A Joaninha. Tá vendo? Sem aparecer também quem colocou o nome, certo? Aí a minha atividade foi só até aqui, certo, gente? Eu clico aqui em Nearpod e terminar a sessão. Eu quero relatório? Eu clico em relatórios e estão perguntando se eles querem que eu envie para o meu e-mail. Mas eu não preciso mandar para o meu e-mail. Ele já manda, eu coloquei aqui, mas ele já manda automaticamente, eu termino a sessão. Quando eu termino a sessão, eu estou de novo Vocês estão me enxergando? Tá legal aí? Tá vendo a plataforma? Aqui a atividade. E aqui eu venho em relatórios. Quando eu abro relatórios, aí eu tenho aqui o relatório do simbolismo. Aí eu tenho essa sessão, que foi essa que nós fizemos agora, certo? Aí eu clico nessa sessão. E aqui eu tenho o nome dos alunos que interagiram, os alunos, quantos por cento fizeram no questionário, mas esse relatório ele é muito mais completo. Eu faço um download dele, vocês continuam vendo? Eu peço um PDF, aí eu vou pedir aqui no local mesmo, ou pode ser no Google Drive. E ele vai abrir aqui para mim, não sei se aqui vai mostrar, porque acho que não está compartilhada a tela. Não está, tá né? dando para ver, tá certinho. Tá certinho? Tá vendo? Aqui eu tenho, né, a atividade, eu tenho aqui o nome, todas as respostas que vocês deram, né? Quem não respondeu, entendeu? Olha, aqui eu estou falando já dos meus alunos, tá vendo?
quantos foram marcando quiz, o que eles marcaram, quantos por cento. E aí, o que eu recebo no final da minha aula? Todo mundo que participou da minha aula, né, gente? Como nós estamos fazendo avaliação processual, né? Eu posso realmente falar e eu tenho como comprovar para eles quem fez e quem não fez essa atividade. Uhum. Então, é bem interessante nesse sentido. É muito legal. Onde você viu isso, Sandrinha? Oi? Muito legal Você mesmo. viu isso? Ô, gente, eu aprendi, eu estava assistindo a uma aula de teve uma semana de literatura e alguém comentou dessa plataforma e eu entrei, não tem um tutorial, então foi por um tutorial mesmo que eu aprendi. Vou descompartilhar aqui. É um tutorial bem tranquilo, tá? Tem vários tutoriais, na verdade, né, que ajudam você a aprender a mexer nessa plataforma. É bastante interessante você fazer poucas, assim, você pode fazer 2 questões objetivas, uma questão aberta, você pode pedir um desenho, você pode pedir um áudio, você pode pedir até produção de vídeo. Tem muitas coisas para serem exploradas aí nessa plataforma, entendeu? Eu mesma, Sandra, eu estou apresentando para vocês, mas eu tenho certeza de que tem muitas outras coisas que eu posso aprender com ela, que eu posso fazer com os alunos. Porque, como nós falamos aí no início, né, nós estamos nesse momento de aprendizagem de novas estratégias. O que eu acho um grande ganho dessa plataforma é exatamente de ver a atividade do aluno que está fazendo naquele momento. Então, os meninos já não têm aquela coisa de abrir a câmera e tchau, entendeu? Porque na atividade processual eu vejo ali quem realmente participou ou não participou. Muito bom. Isso é principalmente para os maiores, viu, Nívia, Maria Lúcia? Vocês que são do infantil, vocês têm menos problemas com isso, porque os pais estão mais ali, né? Agora nós temos muitos problemas. Não é a gente tem alguns que ainda dão nozinho em pingo d'água, sabe, Sandra? Mesmo sendo menores. Deixa o microfone lá, eu tenho 1 ou 2 que fazem isso, que a gente tem que estar correndo atrás. Mas por isso, uma das coisas que eu mais gostei da plataforma, além de tudo isso que você mostrou, muito bacana, foi essa possibilidade da gente ter mais esse controle de quem está realmente fazendo. E essa avaliação processual é muito bom mesmo. Bacana a plataforma aí, Alguém quer pergunta? Gostei. Muito legal. Ciro, você, na verdade, pode pegar, né, e utilizar, por exemplo, dos dados daqui e mostrar na outra, mas gente, é uma coisa complementando. O que eu acho, como eu falei, interessante nessa é, primeiro, diversificar as atividades do dia, tá? Então, por exemplo, você pode, ao mesmo tempo, abrir um PowerPoint, trabalhar um PowerPoint pequenininho e lançar 2 questões abertas e pronto, né, Mônica? Eu estou falando de 2 porque realmente é uma coisa morosa, né, gente? Até que nós conseguimos analisar, interpretar. Então, você analisa o poema, lança 2 questões abertas e depois você corrige, sabe? E depois você corrige ali com o próprio aluno. Então, assim, e realmente você sabe ali naquele momento quem realmente está interagindo. Nós temos alunos que falam muito, né, Mônica? Alguns alunos que são sempre os alunos mais participativos. Exatamente. Porém, nós temos alunos que são mais calados. Nós temos, por exemplo, um aluno autista, que é excelente, né, Mônica? Assim, em termos de participação, mas ele não fala, né? O Felipe, você se lembra dele, né, Helder? Do ano passado. O Felipe é um aluno que, sim, ele está sempre presente em todas as aulas, mas a única coisa que geralmente ele fala comigo é assim: professora, grave a aula. Quando eu esqueço, ele sempre me lembra: professora, acho que a senhora não lembrou de gravar a aula. Mas ele não se expõe. Tem aluno que tem mais dificuldade. Não, a maioria não se expõe. A maioria E aí se expõe, são 3 ou 4 de cada turno. A verdade é essa. Quando a gente chama, peraí, eu vou abrir meu material, nem abriu ainda.
Lá na metade da aula pergunta que material mesmo que você está trabalhando quando eu chamo? Uma dica que eu dou para vocês e que eu tenho feito para poder testar é eu faço a minha aula e entro no celular ou pelo outro computador como aluno. E aí eu faço a atividade, entendeu? Para poder ver como que eles estão enxergando. Porque a forma que eu vejo, muitas vezes, não está tranquila, né? Então, assim, eu falo, opa, isso aí não é legal, não. Aí eu volto lá, isso é outra coisa super bacana. Você pode reeditar aquela aula quantas vezes você quiser. Vou compartilhar novamente aqui e vou mostrar para vocês. Você pode apagar todos os dados também, Sandra? Oi? Você pode apagar todos os dados e reaplicar a mesma aula para uma outra turma? Sim, sim, sim. Tá? Esse retorno dos gráficos é ótimo, esses gráficos. Eu posso aqui, ó, tá vendo a minha aula de simbolismo? Eu posso ou ensinar aqui, que é a Mônica, você clica, ó, quando eu clico aqui, Mônica, ó, ensinar, gera o código, ó, uma participação ao vivo, certo? Aí, tem no ritmo do aluno também, que deve ser essa que manda fazer em casa, mas eu vou ser bem sincera, nunca fiz. Aí gera o código na hora, e ele vai para a atividade, ó, se eu clicar aqui, ok? Ele já está aqui em cima, tá vendo? Aí eu vou encerrar a sessão. Encerrei. Se eu quiser reeditar essa aula, por exemplo, eu tenho um jeito de você ver a aula aqui, ó. Então, você vê aqui, né? Aqui você vê que é bacana também, tá? Então, você dá para ver tudo antes. À medida que você está fazendo, você vai lendo. Vou sair porque meu computador está meio lento. Ou você pode editar. Então, quando eu falo em editar, olha, aquilo que eu fiz foi horrível, não deu certo, ou aquela questão estava horrorosa, Olha aqui, eu tenho todos os meus slides aqui. Eu clico naquele que eu quero modificar, ou caso eu queira acrescentar, eu acrescento aqui, ó, quero mais um slide. Aí eu venho aqui na atividade e escolho qual atividade. Eu quero outro quiz, ou eu quero mais questão aberta, ou eu quero... Aí eu posso reeditar quantas vezes eu quiser. E pode excluir o slide também. E posso excluir também o slide também. Então, é muito interessante porque ela é alterada, tá? Eu procurei, eu acredito que cada aula dessa daqui, quer ver? Ela tem quantos megas? Tem um lugarzinho que vem escrito. Me ajuda aqui, porque a gente pode usar 100. Cada aula dessa, com muita imagem, eu gasto 4, 5. Tá? Então, a gente tem que ver onde está escrito isso, que agora eu não quero. Não é nesses 3 pontinhos aí, não dá. Pois mas eu não estou conseguindo clicar nele. É nele mesmo, mas eu não... Vamos ver aqui. Aí. Não, aqui é para compartilhar com os professores, para duplicar a aula, para relatório, tá? Aqui, ó, eu tenho um relatório também de uma outra aula, tá vendo? Que foram questões abertas, olha, você compartilhou com vocês? Tá vendo? Vem tudo quem participou e o nome, ó, Arthur Albuquerque, Arthur da turma D, Bernardo Campos, Bruna, Isadora. E eu aviso bem para eles que eu vou avaliar, né, pelo nome, que então não adianta colocar apelido, que por apelido eu não vou localizá-los. Muito legal a plataforma. Gente, eu gostei bastante isso, também, eu assim, acho que ela explora muitas metodologias ativas, né? E ela é multidisciplinar também, porque eu acho que até um conteúdo de matemática caberia dentro dessa plataforma. Eu gostei bastante. Eu estou pensando no conteúdo de matemática também, Igor. Bacana demais. Matemática, linguagens, né? Ciências humanas, natureza, eu acho que tudo cabe. Muito bacana. Você pode fazer discussões lá também, Helder, tá? Inclusive,
tem lá um momento lá para fazer discussões também, tem uma das ferramentas lá. Bacana. Ô, Sandra, tem algum limite de uso? Pois é, isso que eu estou te falando. Eu vi que são 100 megas, não sei das quantas. E cada aulinha minha que tem muita imagem, eu gasto em torno de 4 ou 5. Agora, Helder, eu tenho uma velha... Eu sempre faço. Quando eles me pedem para comprar, eu apago uma e faço outra. Por isso que eu acho interessante, gente, fazer as nossas aulas e usar dos nossos PowerPoints, entendeu? Porque caso depois, né, eu tenha que apagar alguma aula, eu tenho tudo prontinho. Então, eu já tenho ali naquele módulo, né? Tudo é só recolocar lá. Uhum. Interessante. Muito bom. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. E agradecer muito a presença de todos. Né? A Isadora, viu, Isadora? Eu tenho certeza que você sabe 1000 vezes mais do que eu, né? Eu estou mostrando aí uma ferramenta que eu utilizei com os meninos, que para o meu objetivo deu muito certo, né? Agradeço muito a sua presença, de todos vocês que estiveram aqui, né, gente? Espero que tenha ajudado e que vocês possam utilizar essa ferramenta também. Ok. Obrigada, Sandrinha, foi ótimo. Obrigado, Sandra. Foi um prazer ter vindo. Valeu muito a pena eu ter escolhido essa sala. Valeu também. Obrigado, Sandra. Concordo, valeu muito a pena. Aprendi muita coisa, gente. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção também, né? Eu não agradecer, ele foi meio corrida ali no final ali. Mas obrigado por vocês dois. Obrigada, viu, Ciro? Foi ótimo. Obrigada, Ciro. Obrigada, Sandra. Um abração para vocês. Sandra e Ciro arrasaram. Um abração. Obrigadão. Tchau. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, pessoal. Boa noite. Saudades aí, hein? Boa noite para todos. Saudades demais, viu, gente? Ô, Sandra. Oi. Tem uma colega minha da outra escola, que trabalha comigo, virou para mim e perguntou assim, você conhece a Sandra?